Atenção, está começando o seu podcast. Fala Friburgo! Fala Friburgo! Fala Friburgo! Fala Friburgo! Fala Friburgo! Fala Friburgo! Olá pessoal, estamos iniciando mais um podcast, o seu podcast, o Fala Friburgo. E eu, Cláudio Coppola, estarei hoje mais uma vez com Fernando Moreira conduzindo mais essa edição, não é verdade, Fernando? É isso aí, Cláudio. Hoje a gente tem um bate-papo bastante interessante aqui e polêmico também com alguns assuntos, vários na verdade, que eu acho que são de interesse da população friburguense. Com certeza. Hoje a gente recebe aqui o secretário municipal de obras, Bernardo Verli. Seja bem-vindo, Bernardo, ao nosso podcast. Bem-vindo, Bernardo. Muito obrigado, Cláudio. Muito obrigado, Fernando. Primeiramente, boa tarde a todos que estão aí assistindo. É um prazer estar aqui. Eu acho uma iniciativa muito legal, assim, poder trazer um pouco mais da secretaria, um pouco mais das nossas ideias, o que a gente tem feito até agora. E é muito importante trazer essa transparência, isso que o prefeito sempre quer, a gente mostrar o que tem sido feito, o que a gente ainda não conseguiu fazer, mas está se planejando aí. Então acho uma oportunidade muito legal para a gente mostrar um pouquinho mais de secretaria de obra para todo mundo. Até numa linguagem mais clara também, para facilitar o entendimento da população, né? Isso, exatamente. Tentar trazer um pouco menos dos termos técnicos e ser um pouco mais prático para facilitar esse entendimento e a visualização, né, dos nossos planos. É verdade. E, Bernardo, você é um engenheiro, né? E é um rapaz muito novo, né? Vamos dizer assim, para assumir uma pasta de secretaria de obras. Como é que tem sido essa experiência para você assumir essa pasta tão importante para o município, sendo tão novo, né? É verdade. Muita gente acaba... Qual que é a sua idade? Desculpa até perguntar. Então, eu tô com 31 anos, né? Fiz aniversário essa semana. Depois vocês podem me dar o parabéns. Parabéns. Já deixa. Mas assim, realmente, assim que eu fui conversar com o prefeito ainda no ano passado, assim que ele venceu as eleições, ele me fez esse convite, eu não esperava. Eu sei que eu sou um profissional jovem, mas tenho sim muita experiência, tenho tentado trazer mais oxigênio para a secretaria, trazer novas ideias, sem os vícios políticos. Então, assim, eu acredito que está sendo sim uma experiência muito boa para mim, profissional, estou aprendendo muito aqui na secretaria, mas também acredito que estou conseguindo desenvolver um trabalho diferenciado, um trabalho novo, com novas ideias, realmente para tentar trazer um pouco mais de planejamento para a Secretaria de Obras, né? A gente chegou na secretaria e percebeu que ao longo dos últimos anos não houve muito bem um planejamento, um direcionamento das ações. Então a gente está tentando trazer esse trabalho e fazer a secretaria funcionar de uma forma mais coordenada, né? E principalmente deixar um legado para a próxima gestão, para o próximo gestor ter um caminho mais fácil para trabalhar. Bacana. Agora, Bernardo, a gente destacou até a sua juventude, né, que é, digamos assim, trazendo novos ares também para a Secretaria de Obras, mas a equipe da Secretaria de Obras conta também com profissionais mais experientes, né, antigos até na Prefeitura e que contribuem bastante também para o trabalho, né? Como é que tem sido essa troca de experiências aí entre os mais velhos e os mais jovens? Isso, a experiência tem sido muito positiva, Fernando. Eu posso citar aqui o Jefinho, que hoje é o subsecretário, né? Ele tem hoje 60 anos, 61, ótima pessoa, se eu não me engano. Ótimo profissional, Pois né? e assim, ele tem passado uma experiência muito grande, assim, para mim, né? E dando, passando mesmo essa experiência e tem funcionado muito bem, né? Então, assim, a gente na secretaria tem misturado mesmo a juventude com a experiência e tem dado muito certo, né? A gente tem feito alguns setores na secretaria. Uma das nossas ações foi dividir um pouquinho melhor as atividades e dentro de cada time sempre tem um profissional mais jovem, um profissional mais experiente que vai estar passando mesmo essas experiências e as noções mesmo de prefeitura, né? A gente sabe que o setor público é muito diferente do setor privado. Eu venho do setor privado, não tinha experiência. Tem um grande conhecimento nesse sentido, né? Da burocracia, do serviço público. Com certeza. E tudo mais. O Jefinho, além dele já ter sido secretário de obras por um momento, ele está há bastante tempo na prefeitura, mas já trabalhou em outras prefeituras, então ele consegue trazer uma visão um pouco mais ampla sobre a gestão pública e dar um direcionamento mesmo, sabe? Ele acaba sendo uma ferramenta muito importante para a gente nessa nova gestão. Agora, muita gente está acostumada, como você falou, a questão da burocracia, muita gente está acostumada a fazer a obra dentro de casa e tudo mais, e acaba achando que a obra no serviço público ela pode ser feita com a mesma simplicidade, a mesma rapidez que é feito na parte particular, né, no caso. É muito diferente por conta dessa questão da burocracia, né? Às vezes demora por conta mesmo dessa questão. Sim. Às vezes não, sempre, sempre, né? Em casa precisou de algum material, vai ali e compra. No serviço público não é bem assim, né? E a obra sempre tem os imprevistos, né?
Isso foi um impacto bastante grande para mim, assim, quando eu entrei na secretaria, porque eu, como venho da iniciativa privada, então eu desenvolvia projetos, eu executava obras e é uma mecânica muito diferente, né? Porque imprevisto nas obras sempre acontece. Todo mundo que faz obra dentro de casa sabe das dificuldades, enfim, das situações, das circunstâncias que aparecem no meio da obra. Mas quando você está no setor privado é muito fácil você resolver qualquer problema, né? Você vai ali, compra mais um material e desenvolve, tem dinheiro, modifica. vai lá e compra, não precisa de processo. Pois é muito simples. Exato. Já na iniciativa pública, né? na gestão pública é muito diferente. A gente tem todo um processo para se respeitar, toda uma burocracia. Por um lado é ruim, porque fica engessado, fica moroso às vezes o processo, mas a gente sabe que é para garantir uma lisura do processo, né? E garantir que tudo seja feito da forma mais correta. Mas assim, qualquer alteração no projeto, a gente precisa fazer uma planilha, fazer todo um processo legal, emitir procuradoria, re-ratificação, e tudo isso leva-se bastante tempo, né? Então assim, imprevistos realmente acontecem. O problema que a gente tem é esse processo burocrático até a gente conseguir resolver a obra e dar sequência. Sem dúvida. Bernardo, já que a gente está falando de obras, né? Recentemente a gente teve uma ótima notícia, né? Foi a assinatura do termo de compromisso com o Estado para a realização das obras de drenagem ali no centro, né? No entorno ali da Praça Getúlio Vargas, basicamente para dar fim àqueles alagamentos ali na Farinha Filho, por exemplo, que são cenas que o friburguense já está até acostumado a ver em períodos de chuva, né? Verdade. Então, uma notícia muito boa para a cidade, uma demanda de décadas, né, que a população friburguense cobra. E desde o início da gestão do prefeito Johnny Maicon, ele tem se dedicado, tem cobrado, corrido atrás do Estado, você também através da Secretaria de Obras. O que você pode falar mais a respeito dessa obra aí, que em breve vai sair, realizando um sonho antigo aí dos friburguenses? Exatamente, Fernando. A gente está muito empolgado com isso daí. Lá no ano passado, quando eu aceitei o convite de ser secretário, eu me lembro de ter ouvido a primeira entrevista do prefeito com a rádio. E ele foi indagado exatamente sobre essa questão, porque realmente é muito marcante, muito significante assim, para a população de Friburgo, esses problemas de drenagem do centro da cidade. Então, naquele momento, ele já tinha até passado a informação que a gente teria um projeto a ser estudado, a gente realmente debruçar em cima de um projeto antigo que a prefeitura já tinha e ver a possibilidade, quais seriam as estratégias de a gente tentar executar. Então, assim, desde a primeira semana, eu cheguei na prefeitura já, onde está esse projeto? Vamos dar uma olhada, vamos ver o que precisa ser alterado. Era um projeto um pouco antigo, ele já tinha mais de 20 anos, foi antes da tragédia. Então foi preciso fazer uma pequena revisão nele, ver se realmente... Essa necessidade já tem há pelo menos 20 anos, né? Pelo menos 20 anos. Mas se você procurar no Google sobre enchente de Nova Friburgo, você acha de décadas muito passadas ainda, fotos em preto e branco. Então assim, é um problema muito antigo e a gente realmente está empolgado em tentar resolver esse problema aí da cidade. Então naquele momento, no início do ano, a gente revisou o projeto, fez os novos orçamentos e mandamos para o governo do estado pedindo esse apoio, porque é uma obra com um orçamento grande e se a gente parar para pensar e comparar com o orçamento que a gente tem na Secretaria de Obras, seria muito inviável a prefeitura executar. E prontamente o governo do estado viu a importância dessa obra para a cidade e se demonstrou aí sensível a tentar resolver junto com a gente. E essa semana passada, a gente foi lá já assinar esse termo de cooperação com o Estado para executar esse projeto. Então a gente acredita que está muito próximo deles licitarem e as obras terem início aí, se Deus quiser, no ano que vem. Tomara. Pois Verdade. Assim, as grandes obras, elas causam impactos, né? Mas os bairros também precisam ser observados pelo poder público. Assim como você tem feito também na zona rural, nos bairros daqui da cidade. Uma questão é as pontes de madeira que a Secretaria, em conjunto com as subprefeituras, tem realizado nas zonas rurais. Essas pontes de madeira, muita gente questiona sobre a questão da segurança dela. Tem alguma coisa para se preocupar com isso ou não? Então, as pontes são uma questão antiga da cidade, né? Não só da cidade, essa modalidade, essa tecnologia é usada há muitos anos, né? Ponte de madeira. O que preocupa a gente é as condições que essas pontes têm se encontrado. Em muitas situações elas estão em estado precário e assim, a gente cansou de buscar na prefeitura registros que mostrassem
um relatório de como estão essas pontes, até mesmo de saber quantas pontes tem na cidade. E a verdade é que a gente não encontrou nada desse tipo. Então a gente começou a fazer um estudo de todas as pontes na cidade. Temos feito, em parceria com as subprefeituras e administrações de bairro, um levantamento, de saber quantas pontes a gente tem na cidade, quais são as condições dessas pontes, quando foram feitas as últimas manutenções, e isso vai ser uma ferramenta assim, muito importante para a gente poder fazer uma manutenção periódica. Porque assim, a ponte de madeira, sim, ela é segura, ela é uma ponte resistente. Só para vocês terem como exemplo, se a gente pegar um vão de 6 metros livres para atravessar um rio, uma ponte com 4 vigas de eucalipto de 40 centímetros, que é mais ou menos a média que a gente acaba adquirindo, é uma ponte que vai aguentar aí 20, 25 toneladas. Então aguenta um caminhão carregado, passar em cima dela sem problema nenhum. Uma outra questão é que dura anos, né, também. Dura anos, com certeza. A gente no início do ano já pegou um processo pronto para compra de eucalipto e os pranchões também de eucalipto. O que a gente está tentando fazer e vendo se existe essa viabilidade, é no próximo ano a gente está adquirindo essas vigas, esse material tratado, que daria uma durabilidade ainda maior. Então legal. Ficaria mais fácil para a prefeitura fazer essa manutenção com uma janela um pouquinho maior. Mas, assim, a Secretaria de Obras tem feito esse relatório para a gente poder montar um cronograma e atingindo de pontes em pontes, principalmente daquelas que estão mais precárias, até as pontes que são mais novas, para terem uma revisão e todo mundo ficar mais seguro. Entendi. Bernardo, a gente já falou dessa obra de drenagem aí do centro, né? Falamos da recuperação das pontes. Os buracos na cidade também são polêmicos, né? A gente que acompanha as redes sociais, a gente recebe muitas queixas de moradores aí de diversos bairros da cidade. Como é que anda essa questão de tapa-buracos em Friburgo? Como é que está sendo feito esse trabalho? Então, o tapa-buraco ele está acontecendo, né? O que ocorre é que a gente vê, ficou muito tempo sem acontecer essa manutenção, né, Fernando? Então a demanda é muito grande e a gente não consegue resolver o problema muito rápido, da noite para o dia. Nós temos hoje uma empresa contratada aplicando essa massa asfáltica, né, o asfalto a frio que a gente está falando, para fazer as manutenções. A vantagem da gente contratar essa empresa é que a gente garante os atendimentos das normas técnicas para essas manutenções. Então eles fazem os recortes do asfalto, fazem a limpeza, passam com rolo compressor, e isso dá muito mais qualidade para essa manutenção. Essa empresa vem trabalhando assim a todo vapor, eles são super solícitos, trabalham com uma qualidade muito boa. Hoje, eu lembro mais ou menos de cabeça, a gente deve estar usando mais ou menos 130 metros cúbicos de massa asfáltica por dia. 130 metros cúbicos é meio difícil de mensurar, mas se a gente pegar vamos dizer, um buraco médio de 80 centímetros por 80, com um recapeamento mais ou menos de 6 centímetros, que é a média mais ou menos que a gente usa, isso dá mais de 1.800 buracos tapados por mês. Legal. Então, assim, é um número muito grande. Significativo. Ainda não consegue resolver a cidade numa velocidade que a gente gostaria, mas, assim, para a população ter a ciência que, assim, a operação está acontecendo, a gente está atendendo a cidade e conseguindo atender bastante demandas. Agora, tem uma pergunta de leigo aqui, que eu não sou da área. A topografia de Friburgo, esse clima chuvoso também, isso contribui para diminuir a vida útil do asfalto ou do paralelo, enfim? Com certeza. O que acontece é que, por a gente ter esse relevo um pouco mais acidentado, isso acaba piorando na drenagem das ruas, né? E se a gente não tem uma drenagem eficiente, a gente vai ter essa água, né, águas pluviais, percorrendo por cima da via. E com o relevo acidentado, a água ganha mais velocidade e diretamente vai estar impactando na qualidade desse asfalto, né? Então, Friburgo a gente vê que é uma cidade ainda ineficiente na sua drenagem, então isso se reflete diretamente no pavimento, seja paralelo, seja asfalto. Se a gente não tiver uma drenagem eficiente, a gente também não vai ter um pavimento de qualidade, né? E aí a gente volta à importância da obra de drenagem ali do centro. Exatamente, também, né? Exatamente. Legal. E ainda falando sobre a questão do asfalto, como é que está a questão da usina de asfalto lá? Então, a usina de asfalto está bem avançada. Até só para situar quem está assistindo a gente está gravando esse podcast hoje, dia 23 de novembro. Hoje a gente teve um avanço, né? E hoje, exatamente 23 de novembro, teve um avanço legal relacionado à usina de asfalto. Já pode adiantar para a gente? Podemos. Eu acho que, assim, primeiro é muito importante explicar para a população, porque era uma dúvida minha como contribuinte, a respeito da usina. Nós temos duas usinas de asfalto. Uma é a usina Frio, que vai produzir um asfalto
com uma qualidade um pouquinho mais baixa, mas também tem um custo um pouquinho mais baixo. Então ele funciona muito legal para fazer essas manutenções, operação tapa-buraco, algumas coisas mais pontuais. Menor também, ela né? acaba tendo uma vida útil menor, é um material que vai ter um pouquinho mais de desgaste ao longo do tempo. E nós temos a usina de asfalto a quente, que não é ligada há muito tempo, né? A última vez que ela funcionou tem 5 anos, embora deve ter uns 2 anos, ela funcionou por um período muito curto de tempo. Então, assim, desde que a gente entrou, também a pedido do prefeito e do vice-prefeito, a gente olhar com muito carinho a questão da usina de asfalto. Por que ela não funciona? Por que ela está tanto tempo parada? Então a gente começou a levantar essas questões. A usina é sim muito cara de funcionar, né? Ela tem um custo mensal alto de manutenção, de operação, de combustível, de eletricidade e o próprio material para o asfalto a quente, que é um pouco mais caro. Mas lá no início do ano, o prefeito, junto com o governo do estado, mais uma vez conseguiu uma parceria excelente, que é o fornecimento dos insumos, que é o que definitivamente fica mais caro nessa produção. E a gente tem avançado desde então. Hoje teve dois fatos muito relevantes. A gente homologou o contrato com a empresa Ômega, que vai fazer a aplicação dessa massa asfáltica. Bacana. E hoje também recebemos o primeiro caminhão com o insumo CAP, que é o insumo principal para fazer esse asfalto a quente lá na usina. Então realmente é um dia muito marcante. A gente está fazendo os últimos trâmites da contratação da empresa para a gente iniciar aí nos próximos dias, mais tardar algumas semanas, começar essa operação aí, recapeando vias importantíssimas que estão há anos abandonadas e condições de trafegabilidade muito ruins. Então estamos sim muito felizes porque a gente está vendo um avanço significativo de uma usina que não estava sendo utilizada há muito tempo. Então tem sido assim, muito gratificante estar participando desse momento aí na prefeitura. Sem dúvida. E a usina de asfalto a frio vai continuar trabalhando paralelamente a quente ou não? Ela vai continuar, porque assim, a gente não pode simplesmente esquecer... Serviço ampliado, então. Exatamente, né? serviço Bacana. ampliado. A gente não pode esquecer a manutenção asfáltica, o recapeamento é muito importante. Tem algumas vias que o tapa-buraco ela não vai resolver. A gente vem em São Pedro da Serra. Agora você falou, acho que eu até tinha entendido errado, pode ser até uma dúvida de quem está assistindo a gente. O recapeamento, que é o tapa-buraco, ele não é feito com asfalto a quente, né? Então, é só com asfalto a frio, e o recapeamento que é feito com asfalto a quente, ou ele pode ser feito também? Ele até pode ser feito com asfalto a frio também. O recapeamento é, na verdade, você pegar um asfalto velho, você vai fazer uma fresagem, né? Vai retirar um pouco desse material velho, né? E vai fazer uma capa toda nova naquela área. Então ele pode ser feito com a frio, pode ser feito com a quente, não tem problema. Entendi. O que a gente vai fazer é o recapeamento com asfalto a quente, que vai ter mais qualidade, uma durabilidade muito maior, né? Legal. Mas assim, a gente não pode nunca esquecer da manutenção, porque não adianta a gente fazer recapeamento, a gente vai estar aumentando o número de vias asfaltadas na cidade e a gente simplesmente esquecer da manutenção, porque talvez vai melhorar as condições das vias no próximo ano, mas daqui 2, 3 anos vai estar tudo ruim de novo. Então as manutenções vão acontecer em paralelo com os recapeamentos, entendeu? Legal. Realmente tem algumas estradas que elas se encontram numa situação, a gente viu em São Pedro da Serra, a gente fez uma manutenção lá eu não vou lembrar, mais ou menos em setembro, e agora em novembro a gente já teve que retornar. Lá o que acontece é que o asfalto, que é frio, ele já está sofrendo muitas infiltrações. Tão danificado que ele está muito danificado. Então, assim, por mais que a gente faça tapa-buraco, se começa a chover muito... Eringer ali, não é? Oi? Que liga São Pedro a Lumiar, Lumiar São Pedro. Isso, São Pedro Lumiar. Sim. Então, assim, a gente faz a recuperação asfáltica com o tapa-buraco, passa alguns dias, chove muito forte, o asfalto já está infiltrando, começa a abrir novos buracos muito próximos de onde foi feito o reparo. Então ali é um caso que a manutenção asfáltica com o tapa-buraco já não atende, já não é o suficiente. Ele recebe então lá também vai ter o recapeamento. Caminhões, né, coleta de lixo, veículos pesados também que acabam contribuindo aí para o desgaste. Com né? certeza, os veículos pesados vão diminuir muito a vida útil aí do pavimento, sem dúvida nenhuma. Isso aí. Bom, para a próxima parte, Claudinho. Bom, a próxima parte agora é a pergunta da população. A gente abre uma caixinha de pergunta nas redes sociais direcionada às entrevistas específicas que a gente vai fazer. A gente fez sobre a questão da Secretaria de Obras e aqui a gente vai passar para você respondê-las. A primeira pergunta é da Tamires. Ela pergunta o seguinte: gostaria de saber quando vai chegar o asfalto na rua Minas Gerais.
ali no Bela outra Vista. demanda antiga também. Demanda antiga, demanda Essa antiga. antiga demais. Eu conheci a rua Minas Gerais, né? Ela fica numa região bem central de Olaria. Para quem não conhece, né? Aquela rua em frente à antiga Torrington ali, né? Exatamente. E assim, confesso que eu me assustei esse ano quando eu fui lá e ela tá, assim, deplorável, né? A gente conversou com alguns administradores antigos, o próprio Matiel, que é o subprefeito de Olaria, e eles falaram, olha, Bernardo, essa drenagem ela não suporta mais, ela não tem mais condições nenhuma de ser feita alguma manutenção pontual que não vai resolver o problema. E lá o que acontece é exatamente isso, a drenagem não dá conta das águas que percorrem por ali, ela acaba vindo superficialmente e vai detonando o paralelo. A água vem com muita velocidade, né? A rede que passa lá embaixo, que a gente tem uma rede na rua Minas Gerais, que ela vai desembocar na rede da Júlio Zarpes. Ali também não aguenta, quando é muita chuva, acaba tendo um alagamento grande ali. A gente desenvolveu esse projeto, que a gente sabe que é uma demanda importante, mora muita gente ali, a população daquela rua é grande. Então a gente desenvolveu um projeto de uma nova rede desde lá de cima da rua, quase no encontro com a rua Ceará, então fazendo uma drenagem toda nova, também redimensionando a rede ali da Júlio Zarpes para poder comportar essas águas que vão chegar, para poder conduzi-las até o rio. E daí, a gente aproveitando esse processo, a gente incluiu um recapeamento asfáltico de qualidade para restabelecer aquela área ali, né? Isso a gente encaminhou para a Secretaria das Cidades do Estado, juntamente com o processo do centro da cidade que já foi aprovado. E a gente teve, assim, extraoficialmente, uma posição da secretaria que, a princípio, a gente vai conseguir essa obra também. Eles estão numa análise técnica, eles provavelmente ainda vão enviar alguns questionamentos para a gente responde, a gente inclui mais algumas coisas no projeto que eles acharem que é preciso e futuramente eles, a princípio, vão licitar essa obra aí e executar pelo governo do estado, que vai ser uma conquista muito importante para o município de Nova Friburgo. Bacana. A gente recebeu uma pergunta igualzinho sobre a rua Minas Gerais da Carol Pinheiro. Então, Carol, sua pergunta também está respondida, assim como a da Tamires. Outra pergunta que acabou de chegar aqui, obrigado até a Bárbara Stork, que está ali ligada nas redes sociais e passando para a gente aqui em tempo real. Pergunta do Vinícius de Melo. A obra de construção da escola do São Jorge, quando será entregue? Outra demanda também antiga pra caramba, né? A gente só tá falando de demanda antiga, né? Demanda bastante antiga. Essa escola do São Jorge, a gente já chegou numa situação... Pelo menos de 2013, eu acho, né? Ela é bem antiga, ela tem quase 10 anos aí. Ela teve alguns problemas ao longo da obra. Teve uma primeira empresa que foi contratada, a empresa veio à falência, chamou uma segunda empresa. Essa empresa também não teve as condições para executar a obra. Estamos na terceira empresa, que foi quando a gente assumiu, ela já tinha dado início às obras. Ali o que acontece é que existe um problema muito claro, Fernando, na planilha de pagamentos da empresa. A gente percebeu, na verdade já foi mencionado isso lá atrás no processo e houve algum equívoco nesse meio do caminho. Nós temos um telhado que apresenta vazamentos na cobertura inteira do telhado e infelizmente a gente vê a necessidade da substituição dessas telhas, porque a gente não pode entregar uma obra nova com vazamentos no telhado. Então, nesse sentido da CEINF São Jorge, a gente pede um pouco de paciência, porque a gente está fazendo esses ajustes para a gente poder entregar uma obra de qualidade para a população, porque a gente não quer fazer como gestões passadas faziam, que é entregar uma obra deficiente, uma obra já sendo entregue com defeito. Isso não vai ser admitido de forma nenhuma na nossa gestão. Então, temos notificado a empresa para resolver essa situação e a gente achar o melhor caminho para fazer a substituição desse telhado. Bacana. Até para justificar para a galera, né? Hoje o barulho um pouco maior, porque devido ao calor também, né? A gente optou por deixar a janela aberta para o ambiente ficar um pouco mais arejado, apesar de que todo mundo aqui está de máscara, né? Mas segurança nunca é demais, né, Bernardo? Isso aí, com certeza. Mais uma pergunta aqui, uma mais descontraída aqui no meio de tantas perguntas tensas, polêmicas. Quem foi o campeão brasileiro de 95? Opa, aí. Quem mandou essa pergunta, hein, velho? Rapaz. Será que foi, né? Esse cara é bom. Ó, dia 21 foi meu aniversário, foi o dia que o Botafogo foi campeão, então tá vendo? Essa resposta é o Botafogo. Botafogo, um gol do Túlio Maravilha. Pô, que ainda, isso, não posso me esquecer. É claro que sou, né? Então, para quem gosta de futebol, para fazer analogia,
se ele não desistiu do Botafogo, não é da Secretaria de Obras que vai Como vou, desistir. não é de vou Friburgo mesmo. que ele vai desistir. Você pode ficar tranquilo. Isso Pois fato. é, com certeza. O Botafogo a gente sofre um pouquinho, mas a gente gosta. Isso aí, legal. Bom, a próxima pergunta é do Vini André Ussi. A pergunta é a seguinte: onde fica o relatório de todos os gastos? A gente sabe que no portal da transparência você consegue ter acesso, né? Ali, o que é gasto. Você... Então, assim, eu não vou saber responder com tanta precisão a essa questão. A gente sabe que todos os processos são públicos, então qualquer pessoa que tiver interesse pode vir procurar na prefeitura e tudo vai ser E esclarecido. no portal da transparência tem É, também eu contratos, convênios, Então, acho que gastos, seria o lugar valores. mais fácil, Tem né? até separado por secretarias. Separado, especificado Covid-19 Aham, tudo. Lá no portal da transparência tem essas informações. Eu imagino que seja o mais fácil, que vai estar tudo compilado ali, né? Vai ter um relatório, vai gerar um relatório muito mais fácil do que você pegar, de repente, o processo físico para ler. Isso. Mas, como a gente falou, a prefeitura tem toda a transparência e total interesse de demonstrar todos os gastos para a população. Com E certeza. é bem fácil até de achar o portal da transparência acessando o site da prefeitura, pmnf.rj.gov.br. Na barra superior tem lá o portal da transparência, só clicar e E você tem procurar. Tem acesso a inclusive um tutorial lá para ensinar o cidadão a como encontrar as informações. Enfim, ele é autoexplicativo até. Não, eu acho isso importantíssimo, né? Porque se a população tem mais acesso às informações, ela também pode cobrar mais do Sem executivo e acompanhar mais de perto, né? Eu acho muito importante é papel da cidadania procurar saber dessas informações. Sem dúvida. Mais uma pergunta aqui. Olha, Bernardo, se você fosse mudar algo no sistema da gestão pública, o que seria? E o que isso afeta na Secretaria de Obras? Olha, Fernando, é uma pergunta difícil, mas a gente tem visto algumas coisas que a gente tenta trazer da iniciativa privada para a gestão pública. A gente sabe que nem tudo é possível ser adaptado, mas a gente vê a questão do planejamento. Isso foi uma coisa muito latente para mim assim que eu entrei, né? De não ter uma operação coordenada, de realmente não ter planejamento, não ter cronograma. Porque assim, a gente quando entra na secretaria, a gente vê, peraí, a gente não consegue atender tudo. Mas se a gente não tiver um planejamento, se a gente não tiver um cronograma, a gente não vai ser eficiente. E eu acho que a Secretaria de Obras, ela é dever dela ser eficiente. Realmente a gente não tem os equipamentos necessários, não tem a quantidade de mão de obra necessária, mas a gente tem que ser eficiente. Com pouco que a gente tem que fazer o máximo possível. Então, assim, o que eu tento trazer para a Secretaria de Obras é exatamente a eficiência. Diante da eficiência, a gente tem visto que a terceirização de alguns serviços nem sempre é ruim. Em muitos dos casos ela é muito positiva, porque vai trazer essa eficiência, vai trazer mais estrutura para a secretaria, para a prefeitura, e às vezes você tem um gasto inicial um pouco mais alto, mas aquilo lá na frente vai resultar num vai ter um melhor resultado e vai gerar economia para o poder público. Então eu acho que assim, em primeiro lugar, planejamento, para a gente tentar atender o máximo de demandas possível, e em segundo, pensar sim em alguns serviços ser terceirizados para a gente ter um serviço melhor prestado. Bacana. Bom, a próxima pergunta é: secretário, como dar conta de tantas demandas? Como priorizar urgências e importâncias? Então, desde o início do ano, a gente criou um setor exclusivamente de planejamento e controle da operação da secretaria. Lá a gente recebe todas as demandas, seja demanda por ofício de vereador, seja o próprio contribuinte indo na secretaria fazendo suas demandas, rede social, enfim. A gente concentra tudo num lugar onde a gente pode compilar tudo, a gente registra aquilo tudo, todas as demandas, e a partir dali a gente tenta iniciar as classificações, né? Eventualmente, a gente precisa enviar um engenheiro, um técnico no local para avaliar e tentar determinar de forma mais assertiva a urgência daquela demanda. Então, ali a gente vem categorizando. Por exemplo, a gente atende sempre como urgência as ruas que não estão sendo atendidas pelo transporte coletivo ou pela coleta de lixo, ou até que realmente aquela rua está fechada, impossibilitando o ir e vir do contribuinte, ou que exista um perigo assim eminente, né, um perigo de vida, enfim. Essas são nossas prioridades número 1. E depois a gente vem trabalhando as outras prioridades também numa classificação um pouco mais leve, mas que também tem que ser resolvido. E aí, a partir disso, a gente começa a construir o nosso cronograma de execução das tarefas. Show de bola. Última pergunta, então, enviada pela população via caixinha de perguntas do Instagram.
Bernardo, qual o seu principal objetivo na gestão da Secretaria de Obras? Antes até de você responder, eu vi você falando muito sobre planejamento, rotina de trabalho, criação de cronogramas. Eu acho que passa um pouco por aí, tá certo? Ah, com certeza, Fernando, com certeza. Desde o início do ano, o que eu tenho me prendido muito é passar para o próximo gestor uma situação melhor do que eu encontrei. Então, assim, é dar ferramentas de trabalho que a próxima gestão consiga fazer um trabalho melhor que o meu. Eu não tenho nenhum problema em entregar, assim, de mão beijada, ferramentas para o próximo gestor para desenvolver e continuar desenvolvendo um trabalho legal. Então, assim, meu principal objetivo é dar estrutura para que a gestão continue progredindo cada vez mais, que a gente consiga entrar numa espiral evolutiva da Secretaria de Obras e atendimento das suas demandas. É lógico que isso vai se passar pelo planejamento, pelas execuções das tarefas e também pelo desenvolvimento de projetos de infraestrutura, porque a Secretaria de Obras, hoje, ela só tem muitas demandas porque a nossa infraestrutura da cidade ela é precária, ela é decadente. Então, assim, se hoje a gente tivesse uma infraestrutura na cidade que funcionasse, com certeza as demandas da Secretaria de Obras seria muito menor. E é isso que eu quero passar para a próxima gestão. Uma cidade com mais infraestrutura, né? E possibilidade desse próximo gestor fazer um excelente trabalho. Bacana. Antes da gente passar para a próxima parte, acabei de receber mais uma aqui. Hoje está em tempo real, galera da comunicação trabalhando em conjunto aqui. 2 perguntas, vamos ver se você consegue responder brevemente para a gente. A primeira do John Veloso, ele está perguntando: uma reformulação no Parque Santa Elisa, no antigo lago, calçada e plantio de árvores. É meio que uma sugestão, parece. E uma pergunta aqui também da Nath M. Secretário, a Prefeitura tem projeto para recuperar as servidões, escadarias do município? Então, a primeira pergunta do Parque sobre Santa Elisa, do lago, né? Parque Santa Elisa. Eu recebi uma demanda dessa de, acho que 2 contribuintes diferentes. Eu acho uma demanda muito legal. O Parque Santa Elisa é uma área muito bonita da cidade. Eu particularmente, isso é opinião pessoal, acho que um lago ali seria um ganho para os moradores, para a comunidade ali, muito importante. Tem até um monumento ali próximo também. Exatamente, bonito, né? E acho que é uma obra, um pleito muito, muito nobre, acho muito legal, mas passa por questões do meio ambiente. Eu acho que isso tem que ser conversado com a Secretaria de Meio Ambiente, porque existe uma questão de licenças ambientais para reativação de um lago que não passa inicialmente pela Secretaria de Obras. Eu já vi muito o vice-prefeito falando desse assunto e acredito que isso possa sim ser conversado e ver a possibilidade disso acontecer no futuro. A outra pergunta sobre... Perguntando sobre recuperação, manutenção de servidões, de escadarias. Então, servidões e escadarias, a gente tem tentado fazer o mesmo trabalho que a gente tem feito com pontes. Embora pontes a gente acha que naquela classificação de urgência vem em primeiro lugar, porque são equipamentos muito sensíveis, né, a perigos eminentes. Enfim, a gente tem algumas pontes na cidade que foram interditadas pela Defesa Civil, mas os escadões e vielas, elas recebem a mesma importância na Secretaria. A gente tem tentado fazer alguns levantamentos. A gente começou a fazer em alguns bairros, lá em São Geraldo, a gente começou a fazer um levantamento. A gente está fazendo um processo de aquisição de serralheria para a gente poder executar mais corrimões, né, para dar essa segurança para a população. Então, assim, a gente sim tem olhado essa questão. Não tenho como estipular nenhum prazo para execução de todas essas demandas, que são inúmeras demandas nesse sentido, mas que a gente sim está olhando para essa situação. Na medida do possível, a própria Secretaria de Serviços Públicos também atua bastante, né, com a limpeza, pintura e tal. Porque assim, a gente vê que em algumas situações, quando a gente não consegue atender com obras, a gente vê que a limpeza do escadão, e principalmente a iluminação, já ajuda bastante, né? Traz mais segurança para aquele usuário ali, não sofrer nenhum tipo de acidente e até mesmo trazer um pouco mais de segurança. Show de bola. Vamos para a última parte agora? Agora a gente vai para a última parte, uma parte que é surpresa para o nosso entrevistado. Né? A gente tem um vídeo preparado para você, uma parte mais descontraída. É um convidado surpresa que a gente sempre traz aqui ao final do nosso podcast. Vamos ver se a gente consegue emocionar o Bernardo também. Quem mandou recado hoje para você é o Ricardo Verli, seu pai. Opa. Vamos ver ali na TV o que ele falou. Bernardo, meu filho, eu sempre tive um grande orgulho de ser seu pai, de ver as suas atitudes que sempre nos surpreenderam, né?
essa grande capacidade que você tem de inovar, de criar, através desses seus passos silenciosos, imprevisíveis. Você sempre teve tomadas de decisões para as quais você acabou tendo mesmo que tomar as suas próprias soluções ou encontrar as suas soluções. A sua personalidade faz de você um grande profissional, e isso é demonstrado pelos seus contínuos atos de superação, de criatividade, de bom gosto, de bom humor, e tudo isso ainda com um tempero de bastante humildade. Eu sempre tive uma grande expectativa, de que você se tornasse um grande profissional de destaque, e acabei sendo mesmo surpreendido quando você decide fazer engenharia civil, que na verdade não havia me passado pela cabeça. Mas eu vejo essa parte de mim sendo aprimorada em você, através de você. Então tudo aquilo que eu achava que fazia bem feito, eu vejo você fazendo ainda com muito mais capacidade, com muito mais entendimento, com muito mais busca, e isso eu acho muito legal. Mas agora eu sou surpreendido, quando essa questão de uma ideologia faz com que você decida deixar um pouco de lado, toda essa sua capacitação, sua clientela, seus projetos pessoais, para se doar para uma causa que é maior do que você. E isso mostra o homem de caráter que você é. Um homem que não negocia princípios, que não fica impedido de fazer o bem por quaisquer questões que sejam, não se intimida com os desafios que lhe foram apresentados, está pronto a passar por cima de todos eles, aprendendo com quem já fez e inovando com a sua criatividade, vencendo desafios com pessoas amigas com as quais você tem se aliançado. Muito bom o trabalho que você está fazendo, faz falta aqui na nossa empresa, mas dá para a gente entender que esse é o momento que você destinou a fazer algo que vai além de você. Um abraço, meu filho, que Deus te abençoe. Rapaz, essa surpresa foi boa, hein? Que depoimento. Que depoimento, hein? O homem tá Até eu me emocionei. O homem tava inspirado, hein? Parabéns aí ao seu Ricardo, que depoimento. Parabéns, Poxa, parabéns. legal, hein, cara. Me pegou de surpresa Que mesmo. Essa daí eu não reconhecimento esperava, legal, não. e vindo do Legal. pai, né? Isso é muito gratificante, né, Bernardo? Não, meu pai é engenheiro civil também e foi o melhor professor que a vida pôde me dar, né? Tanto ele quanto meu avô são, assim, fontes de inspiração sem dúvida nenhuma, O avô sabe? também é engenheiro, não? Não, meu avô não é engenheiro, mas ele sempre teve ali na área, né? Trabalhou muito com pedreira, com marmoraria, enfim. E Já era do ramo. já era do ramo, vamos dizer assim, sempre teve envolvido com construção. E meu pai, assim, sempre foi um professor mesmo, né? Muito, muito legal ouvir essas palavras. No início, né, quando eu fui convidado para ser secretário, logicamente foi a primeira pessoa que eu contei e ele tomou um susto, né? Deu para perceber, né? Exatamente. A gente nunca teve interesse de se envolver com política, nenhum, assim, né? Nunca tive nem interesse mesmo de fazer o concurso público. Foi uma das coisas que eu falei com o prefeito. Eu falei, prefeito, você está escolhendo uma pessoa que nunca teve interesse em participar de prefeitura, de governo, enfim. E fui Na verdade, surpreendido. você escolheu não participar da política, mas da gestão pública, né? Exatamente. Então, assim, eu vi muito no prefeito, na gestão que ele quer desenvolver, uma seriedade muito grande, e eu acho que eu seria negligente se eu recusasse a oferta de tentar participar desse momento novo para a cidade aí e tentar fazer alguma coisa diferente, né? Eu sempre fui contribuinte, sempre critiquei muito, e eu acho que agora tá nos meus colos fazer diferente, né? Legal. Então, obrigado, pai, aí pelas mensagens, por essa daí eu não estava esperando, não. Ele admirou a sua escolha, né? A coragem dúvida também alguma. de tomar Sim. essa decisão, sem dúvida nenhuma. Embora ele tenha tomado um susto, no final ele sempre apoiou, como sempre fez, né? Claro. Ele apoiou pra caramba, assim, a minha escolha, e eu sei que ele tá sempre do meu lado, tanto ele quanto minha mãe, né? Bacana. Muito bom. Isso aí, encerramos mais uma vez em grande estilo, né, Claudio? Isso aí, chegando ao fim de mais um podcast, aqui o seu podcast, não é verdade, Fernando? Isso aí. Você quer mandar algum recado para alguém para a gente encerrar, Bernardo? Mais uma vez, obrigado aí pela sua participação, a disponibilidade de atender a gente, responder as perguntas. Em primeiro lugar, mandar um recado pro friburguense de modo geral, né? A gente, em várias reuniões com a Associação de Moradores, a gente ouve muito uma palavra que para mim pega bastante, que é assim, nós nos sentimos abandonados.
Eu conheço esse sentimento, eu sei que é frustrante, mas eu quero te dizer que essa gestão é diferente. A gente está de portas abertas, a gente quer ouvir mais as demandas da população. A gente conta muito com a compreensão, que a gente ainda não consegue resolver todos os problemas. Eu tenho a consciência que eu vou sair dessa gestão sem ter resolvido todos os problemas, não vou conseguir resolver tudo, mas que a gente tenha seriedade, que vai conseguir aí buscar as melhores soluções e principalmente fazer a população se sentir importante, se sentir abraçada, se sentir realmente que ela é prioridade. Eu acho que por muitos anos as demandas da população não foram prioridade para a gestão e agora é diferente, né? A gente olha cada caso com muito carinho, com muita atenção. Então acho que essa é a minha mensagem. Mais um abraço aí para minha família, com certeza legal, que me apoia bastante. Aí, se não fosse eles, acho que eu talvez não ia aguentar a pressão, né? Verdade. Mais uma vez, obrigado. Você aí que está nos acompanhando, fique atento aí nas redes sociais da Prefeitura, que semanalmente a gente traz um convidado aqui envolvido com os serviços públicos. E antes, a gente abre também a caixinha de perguntas para que você envie suas dúvidas, suas demandas, sugestões também são bem-vindas. Enfim, participe com a gente, porque esse podcast aqui é para você, cidadão friburguense, se informar e ficar sabendo de tudo que está rolando na Prefeitura de Nova Friburgo, né, Claudinho? É isso aí, Fernandinho. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo Fala Friburgo. Valeu. Falou. Fala Friburgo.